De... Bora nós! Voltando em 2023. Uhul! Vamos Então, lá? vamos de mantra? Vamos começar com o mantra. Tá. Há meio uns barulhos aqui em casa, tá? Mas Tá. é tranquilo. Om Namamidam Vantariya Didevam Sarasurevam Ditapada Padmam Loke Geraru Bayadityacham Dataradicham Vividoshadinam Namastê. Esse ano seja maravilhoso como todos os outros. Me segue juntas aqui. É ótimo. Vamos lá. Onde é que você aprende esses mantras, Paulo? Esse aqui é aquele que a gente ouvia quando as meninas iam fazer as terapias. Era Quando a esse? gente ia receber a Bianca, sim. Ah, Vou mandar lá no grupo lindo. áudiozinho no YouTube. Eu vou mandar. Me lembra, vocês. Ah, boa ideia. Boa ideia. Então tá. Vamos embora. Você começa, Mari? Pode, 11. Ou você quer que eu? pode ser. Posso começar? Vamos embora. Doshadi Vidyanai Nania Adaya. Ai, não sei mais falar. Não. O conhecimento dos doshas, etc. Capítulo 11. Devemos expor agora o capítulo denominado Doshadi Vijnanaya Adhyaya, o conhecimento dos doshas. Assim disseram Atreya e outros grandes sábios. Derrasya Mulan, constituintes principais do corpo. Os doshas, datos, tecidos e os malas, resíduos, são sempre as raízes, causas constituintes principais do corpo no decorrer de todo o tempo de vida. Então, as raízes, as causas constituintes principais do corpo são os doshas, os datos e os malas. Durante toda a vida. Ou não é para falar, para ir direto. Não tem problema. Os doshas são de dois tipos. Sharira. Somáticos, a saber, vata, pita e kapha, e manasa, psíquicos, a saber, rajas e tamas. Os datos tecidos são 7, a saber, raça, plasma, racta, sangue, mansa, músculos, medas, gordura, haste, osso, madhya, medula óssea, e shukra, o sêmen nos homens, e seu equivalente, ártava, o óvulo nas mulheres. Ojas, a essência dos datos, é considerado o 8º dato. Além disso, existem alguns upadatos, tecidos secundários, como lasica, tecido linfático, stânia, tecido mamário, candara, tendões, shira damanes, veias e artérias, vassa, gordura muscular, tvak, pele, snayu,
nervos, tarunaste, tecido cartilaginoso, etc. Os malas, produtos residuais, são puricha, fezes, mutra, urina, sueda, suor. Câmala, camala, ou datumala, produtos residuais dos tecidos. Excreções dos olhos, do nariz, dos ouvidos, dos pequenos e grandes canais, etc. Queixaroma, os cabelos da cabeça e do corpo. Nakha, unhas, etc. Todos estes elementos estão presentes no corpo humano sempre, durante sua vida inteira. Enquanto estiverem em seu estado normal, quanto à quantidade, qualidade e funções, eles mantêm a saúde da pessoa. E quando anormais, eles se tornam causa das doenças. Isto será descrito neste capítulo e também no próximo. Prakrita Dosha Karma. Funções dos doshas em estado de normalidade. Kala, Vata, em seu estado normal, protege o corpo, dando-lhe entusiasmo, ímpeto, desejo. É responsável pela expiração e inspiração, por todas as atividades do corpo, da mente e da fala, pelo início e também pela execução das necessidades de defecar, urinar, etc., pela manutenção dos datos, tecidos, em um estado de normalidade e um adequado funcionamento dos órgãos sensoriais. Pita, em seu estado normal, cuida da digestão, da manutenção da temperatura corporal, é responsável pela visão, pela produção da fome, sede, apetite, pela compleição, inteligência, coragem, valor e suavidade, flexibilidade do corpo. Sleshman, capa, confere estabilidade, lubrificação, compactação, firmeza das articulações, é responsável pelo autocontrole, capacidade de resistir ou conter as emoções, a tensão, etc., e outras funções. As atividades citadas acima correspondem apenas às funções principais, pois eles também respondem por muitas outras ações também. Okay. Vai. Sarinha, não sei se ela quer. Se você quiser ler, é só falar, tá, Sara? Prakta, dato, mala, karma, funções dos datos e malas normais. Nutrir, fornecer nutrição, manter as atividades vitais, envolver, cobrir, lubrificar, sustentar, preencher o interior dos ossos e produzir o embrião. Estas são as importantes funções dos datos, respectivamente. Está falando de cada dato aqui. Rasa, cada dato. Exato. O que é que cada um faz? Manter o vigor do corpo é a função principal das fezes. Eliminar a umidade, água, é função da urina. E reter a umidade é a função do suor. Vrida Dosha Karma. Funções dos doshas aumentados. Vata, quando aumentado, acima do seu normal, produz emagrecimento, alteração da coloração preta, desejo por coisas quentes, tremores, distensão abdominal, constipação, perda do vigor, do sono e das funções sensoriais, fala sem significado ou relevância, vertigem e timidez, mau humor. Pita aumentado provoca coloração amarela nas fezes, na urina, nos olhos e na pele. Excesso de fome e sede, sensação de queimação e pouco sono.
Schlechtman aumentado produz debilidade da atividade digestiva, excessiva salivação, preguiça, sensação de peso, coloração branca das fezes, etc., frio, frouxidão das partes do corpo, dispneia, tosse e excesso de sono. Vrida Dato Karma. Funções dos datos aumentados. Raça, quando aumentado, é semelhante à capa. Produz os mesmos sintomas do capa aumentado. Auracta, sangue, pois quando aumentado produz visarpa, herpes, doenças do baço, abscessos, hanseníase e outras doenças de pele. Vatar, gota, pitasra, doença hemorrágica, tumores abdominais, upacuça, uma doença dos dentes, camala, icterícia, vaianga, manchas descoloridas sobre a face, perda do acne, atividade digestiva, samorra, coma, coloração vermelha da pele, dos olhos e da urina. Mansa, tecido muscular, quando aumentado, leva ao aumento das glândulas, tecido linfático, produz tumores malignos, câncer, aumenta as dimensões das bochechas, das coxas e do abdômen e produz crescimento dos músculos do pescoço e de outras partes do corpo. Medas, tecido adiposo, quando aumentado, também é semelhante. Produz os mesmos sintomas. E, além disso, causa fadiga, aumento do ritmo respiratório após pequenos esforços, queda das nádegas, das mamas e do abdômen. Haste, tecido ósseo, quando aumentado, causa crescimento excessivo de ossos e dentes extras. Mádia, medula óssea, quando aumentada, produz sensação de peso nos olhos e no corpo, aumento do tamanho das articulações do corpo e causa úlceras, que são difíceis de curar. Shukra, sêmen, quando aumentado, produz grande desejo pelas mulheres, desejo sexual e até mesmo cálculos seminais. Vrida Mala Karma. Funções dos malas em estado aumentado. Sakriti, fezes, quando aumentadas, produzem aumento do abdômen, ruído de gorgolejo e sensação de peso no abdômen. Mutra, urina, quando aumentada, produz dor severa na bexiga e sensação de que não houve micção logo após haver eliminado a urina. Sueda, suor, quando aumentado, produz excesso de perspiração, odor fétido e prurido, irritação. O aumento de dushika, material excretado pelos olhos e outros produtos residuais, devem ser determinados por observação de sua quantidade excessiva, sensação de peso nesses locais e outros sintomas. Ksina Doshadi Karma, funções reduzidas dos doshas, etc. Os sintomas de vata, quando este está reduzido, são debilidade do corpo, a pessoa fala pouco e faz poucas atividades físicas, a perda da sensação, atenção e da consciência, e manifestam-se todos os sintomas causados por aumento de kapha. A redução de pita produz enfraquecimento da atividade digestiva, frio e perda do brilho, compleição. A redução de kapha causa vertigem.
vazio dos órgãos de capa, tremor no coração, palpitação e frouxidão das articulações. A redução de iraça produz secura, fadiga, emagrecimento, exaustão, mesmo sem exercícios, e incapacidade de tolerar ruídos ou barulho. A redução de racta produz desejo por coisas azedas e frias, ocorre perda da tensão das veias e artérias e secura. A redução de mansa causa debilidade dos órgãos sensoriais, diminuição das bochechas, das nádegas, etc., e dores articulares. A redução de medas causa perda da sensação na cintura, esplenomegalia e emagrecimento. A redução de haste causa dores articulares, queda dos dentes, cabelos, unhas, etc., prematuramente. A redução de mádia produz cavidades dentro dos ossos, vertigem e visão escura, cegueira. Uai, vai um pouquinho aí, Paulo. A redução de chucra dá origem ao atraso na ejaculação, ejaculação acompanhada de sangramento, dor severa nos testículos e uma sensação de fumaça quente saindo da uretra. A redução de puricha dá origem ao movimento de ar no interior dos intestinos, acompanhado por som de gorgolejo, dirigindo-se para cima e causando desconforto grave na região do coração e dos flancos. A redução de mutra dá origem à eliminação de urina escassa, disúria, descoloração da urina ou a mesma apresenta-se misturada com sangue. A redução de sueda leva à queda de cabelos, rigidez dos cabelos e rachaduras na pele. A redução dos malas ou a quantidade reduzida de malas é difícil de perceber. Sua redução deve ser determinada por inferência a partir de sintomas como secura, dor em pontadas, vazio e tensão destes locais de produção e eliminação. O aumento ou redução dos doshas e dos demais constituintes pode ser determinado pela redução de suas qualidades opostas e aumento das qualidades semelhantes, respectivamente. O aumento dos malas pode ser determinado pela não eliminação para fora do corpo e a sua redução pelo excesso de eliminação. Quando o corpo está habituado ao acúmulo de produtos residuais, sua redução é mais problemática do que o seu aumento. Foram descritos os sinais e sintomas patológicos causados pelo aumento e pela redução de doshas, datus e malas. Tanto o aumento quanto a redução são anormalidades, vaishamya. Portanto, os dois termos, vriddhi e kshaya, são utilizados para denotar apenas anormalidade na maioria dos contextos. Mas, na descrição das propriedades de certas fórmulas medicinais, o termo vriddhi é utilizado também para denotar o crescimento normal dos doshas, datus e malas, o que está incorreto, estritamente falando. Os termos apropriados para descrever o aumento e a redução normais são upakaya e apakaya, respectivamente. Prida doshadi chikitsa. Tratamento dos doshas aumentados, etc. No haste osso reside vaio, vata. Em sueda, suor e racta, reside pita. E nos demais, datus e malas, reside sleshma, capa, em íntima relação, como o ajraya, a residência, o continente, e o asrayi, o que reside, o conteúdo,
respectivamente. Os medicamentos ou as terapias que causam aumento e redução de um também causarão aumento e redução do outro, respectivamente, exceto no caso de haste e vata. A relação entre vata e haste não é apropriadamente compreendida. Os estudiosos modernos possuem suas próprias interpretações, mas nenhum ponto de vista foi considerado satisfatório até agora. O aumento dos doshas, datus e malas deve-se geralmente à tarpana, excesso de nutrição, seguido pelo aumento de Schlesman, kapha, enquanto a redução dos doshas, datus e malas deve-se à falta de nutrição, seguido pelo aumento de vayu. Portanto, as doenças originadas do aumento e da redução da residência, continente, e do que reside, conteúdo, devem ser tratadas rapidamente, adotando-se as terapias Langana, terapia que causa emagrecimento do corpo, redução da quantidade, e Brimhana, terapia que produz corpulência, aumento na quantidade, etc., respectivamente. No caso de Vayu, Vata, utiliza-se outro meio. Suas doenças são tratadas com as mesmas terapias, mas na ordem oposta. No aumento de Vata, deve-se adotar a terapia Brimhana, e na redução de Vata, a terapia Langana. Pode ir. Eu vou. Em particular, as doenças que são causadas pelo aumento de Rata devem ser tratadas com sangria e terapias de purgação. As doenças causadas pelo aumento de Mamsa são tratadas pelo uso de instrumentos penetrantes, cirurgia, de cáusticos alcalinos e pela cauterização com fogo. As doenças causadas pelo aumento de Medas, gordura, devem ser tratadas por terapias indicadas para o tratamento da obesidade e sua redução deve ser tratada por terapias indicadas para tratar o emagrecimento. A redução de haste deve ser tratada pela terapia com enema, na qual se utiliza leite, ghee, óleo de manteiga e drogas amargas. Aquelas doenças que se originam do aumento de VIT, fezes, devem ser tratadas por terapias indicadas para a diarreia. Aquelas causadas pela redução das fezes devem ser tratadas com vísceras abdominais de carneiro ou cabra, feijões meio cozidos no vapor, cevada e 2 variedades de matcha, etc., como alimento. As doenças que se originam do aumento e redução de mutra, urina, devem ser tratadas adotando-se métodos indicados para diabetes e disúria, respectivamente. Aquelas que se originam da redução de sueda, suor, devem ser tratadas pela adoção de exercícios físicos, banhos de óleo, terapia de sudação diaforéticas e pelo uso de vinho. Kaya Agni, atividade digestiva. Kaya Agni, fogo digestivo, atividade digestiva, está presente em seu sítio apropriado e porções do mesmo também estão presentes nos dados, tecidos. Sua redução na quantidade, qualidades ou funções e aumento na quantidade, qualidades ou funções dão origem ao aumento e redução dos dados, respectivamente. O dado precedente, que está aumentado ou reduzido, dá origem a um dado sucessor nas mesmas condições. Kaya Agni é o termo
para o agente fogo que está presente no corpo. Seu sítio é o costa, trato alimentar, e por esta razão ele é denominado costa agni. Como játara, o estômago, é seu sítio principal, ele é denominado jataragni. Como ele responde pela importante função de aharapaka, a digestão dos alimentos, ele é denominado pakakagni. Ele cozinha o alimento e prepara a matéria nutriente necessária para todos os dados. Cada um dos dados possui em seu interior um agente Agni ou fogo, que é considerado uma porção do Jataragni, porque possuem funções idênticas. Este Agni presente no dato, Datvagni, cozinha o material nutriente preparado pelo Jataragni e transforma-o de forma a torná-lo adequado ao dato. Nesta função, o dato Agni recebe vigor do Jataragni e ambos trabalham em sintonia. Se o Jataragni estiver muito forte ou muito fraco, os Datvagnis também estarão respectivamente. Quando está muito forte, o Agni cozinha demais os materiais do alimento, carboniza-os, tornando disponível pouca quantidade de nutrientes ou de não nutrientes, o que, por sua vez, leva ao datukshaya, redução ou perda dos tecidos. Quando está muito fraco, por outro lado, há falhas no cozimento apropriado do material alimentar, permitindo que nutrientes não cozidos, se acumulem nos dados, levando a uma datuvridi, aumento anormal dos tecidos, como explicado anteriormente. Tanto o vridi como o kshaya dos datos são anormais e dão origem a muitas doenças. Rasa dato, o primeiro dato a ser formado a partir do alimento, depois de sua digestão, contribui com uma porção de si mesmo para o dato sucessivo, o rakta. Rakta contribui com uma porção de si mesmo para o dato que o sucede, mansa. Desta forma, cada dato precedente ajuda o dato que o sucede. Quando o dato precedente sofre vridi ou kshaya, consequentemente ao efeito muito fraco ou muito forte do Agni, o dato que o sucede também sofrerá alterações semelhantes, respectivamente. Demais. Oi? Pode ir? Dustador. Demais. Falei isso. Não, é muito legal, né? Isso, assim, irado. Funções dos doshas desequilibrados. Os doshas que estão desequilibrados em decorrência de vridi ou kshaya causam desequilíbrio do rasa e de outros datos, tecidos próximos. Ambos, doshas e datos juntos, desequilibram os malas, produtos residuais, que, por sua vez, desequilibram os malayanas, canais para a eliminação de malas, que são 2 na região inferior, 7 na cabeça e os canais de suor. A partir destes canais desequilibrados, desenvolvem-se as doenças relacionadas. Os 2 canais abaixo são a uretra e o ânus. Os 7 canais da cabeça são os 2 olhos, 2 canais auditivos, 2 narinas e um canal para a boca. Os canais do suor estão na pele, espalhados por toda a superfície da mesma. Quer que eu continue? Parte que você leu bastante. Ojas, a essência dos datos. Ojas é o chara, a essência dos datos, que terminam com shukra, tecido reprodutivo. Apesar de localizado no Hiridaya, coração, ele penetra todo o corpo e controla, regula o seu funcionamento.
é viscoso, untuoso, gorduroso, somatimaca, predominantemente abuta, ou seja, nele predomina o princípio aquoso, claro, transparente, e sua coloração é amarela, levemente avermelhada. Com a sua perda, destruição, ausência, vai acontecer a perda do corpo e até mesmo da vida. E com a sua presença, o corpo e a vida com certeza sobreviverão. A partir do mesmo, são produzidos os diferentes estados, condições, atividades, etc., relativos ao, que residem no corpo. Ódias sofre redução na quantidade em decorrência da raiva, da fome, desnutrição, preocupação, tristeza, esforço, etc. E, com esta redução, a pessoa torna-se irritada, chateada, debilitada, preocupa-se muito e sempre, sem razão aparente, sente desconforto nos órgãos sensoriais, desenvolve uma compleição ruim, má condição mental e secura. O tratamento para essa condição é o uso de drogas de Vaniagana, ver capítulo 15, leite, caldo de carne e etc. Muitas outras causas de redução de ódias são mencionadas nos textos do Ayurveda. São elas: Ativiyama, atividade física excessiva; Anasana, ausência de alimentos; Alpasana, pouquíssimo alimento; Ruksapana, ingestão de bebidas alcoólicas que causam secura; Pramitasana, ingestão ou mistura de alimentos bons e ruins; Baya, medo; Pradyagara, insônia; Abhigata, lesão; Abhisanga, ataque por espíritos prejudiciais, por micro-organismos como bactérias, vírus e etc. Datukshaya, depressão dos tecidos por hemorragia e outras causas. Atvisarga, eliminação excessiva de capa. Sonita, sangue. Shukra, sêmen. E mala, produtos residuais. Visha, ingestão de venenos ou de substâncias envenenadas, como tabaco, gândia, bang, ópio, café, chá e etc. O aumento de ódias contribui para o contentamento, para a nutrição do corpo e para o aumento do vigor. Ei, Mari? O aumento ou redução dos doshas devem ser controlados, evitando-se e ingerindo alimentos que são indesejáveis e desejáveis, respectivamente, se tais alimentos não forem insalubres. Os doshas que sofreram aumento e redução produzem geralmente desejos por alimentos que são dissemelhantes e semelhantes aos doshas em termos de propriedades, respectivamente. Mas a pessoa, o médico e o paciente que não é inteligente, não os reconhece. Os doshas, quando aumentados, produzem suas respectivas características, sinais e sintomas, dependendo de seu vigor. Quando reduzidos, eles não se manifestam, não produzem sinais e sintomas. E quando normais, realizam suas funções normais. Os mesmos doshas, quando em estado de normalidade, são causas para o desenvolvimento saudável do corpo e tornam-se as causas de sua destruição quando em estado anormal. Portanto, adotando-se medidas saudáveis, alimentos, atividades, etc., o corpo deve ser protegido de suas reduções, assim como de seus aumentos. Assim termina o 11º capítulo, conhecido como Doshadi Vijnanaya Adhyaya, o conhecimento dos doshas, etc., da seção Sutrasthana do
Tangaridaya Samhita, composto por Srimad Bhagavatam, filho de Sri Vadyapati Simhagupta. Nossa, dá certinho, né? Um capítulo. Gente, muito bom, né? Não, achei perfeito também, nossa senhora. Todas as funções de tudo, assim, né, que você vai conseguindo, né, entender, assim, né, o que está ligado a qual dosha, o excesso ou redução de mala, né, de dato. Pô, muito legal. Não, a importância de ter o Agni funcionando bem para Sim, você gerar, né, os outros tecidos, os malas e os dados, tudo. Quando isso não está bom, você já olha para isso, né? Porque vai ser sim, a partir daí que vai dar toda a sua saúde, né? sim. Quando tudo em perfeito equilíbrio, né? Mas assim, acho legal essa listagem que eles fazem para você ir conseguindo já identificar pelos sinais que ele fala isso, né? Os sinais e sintomas, se está aumentado, se está diminuído, Exato. consegue identificar, né? O que está. É muito legal isso. E o Agni, né? A importância. Outra coisa, né? O Ojas, né? Quanto é importante, né? A gente evitar principalmente essas coisas que diminuem o Ojas, né? Porque Ojas contribui para o contentamento, nutrição, aumento do vigor, te dá compleição, te dá toda, né? Que é, na verdade, você ter funcionando todos, né? Todo o Agni funcionando bem, formando todos os tecidos, se alimentar bem, né? Fazer toda aquela formação de todos os tecidos adequado, né? Assim, aí forma Ojas, né? Muito legal. Eu estava impressionada, a gente estava falando, Sara, um pouquinho antes de você chegar, dos hábitos, né, da nossa vida normal. E eu Exato. fui nas férias e tal, eu estava impressionada a quantidade de comida que tem, que se oferece. Eu até procurava, assim, as verduras, os legumes. Menino, negócio raro. É, Eu falei, assim, na comida normal do dia a dia, eu fiquei impressionada, que eu já estava um pouco afastada pelo fato de estar atenta, né? sim. Mas eu fiquei, gente, passei um mês procurando uma, sei lá, uma abóbora cozida, uma lentilha. Eu falei, gente, o que é que esse povo come? O que é que a gente Tão come, né? óbvio isso, né? É tão óbvio, É, né? Tem uma abóbora, tem uma, sei lá, vagem, cenoura. É e tão. mesmo as castanhas, né? Aquela coisa do que é bom para os olhos, as castanhas, as ameixas, a uva passa, assim, que eles até hidratam, né? Como Tâmara. isso, a gente cuida disso todo dia e muito impressionada. É. Como que a gente se afastou, Nosso, né? assim, o alimento, né, que as pessoas que acabou ficando assim, né, super industrializado, assim, ultraprocessado, tudo acabou dominando, né, mesmo assim. Ainda mais esses, Uhum. né, que tem muita oferta de comida, que é uma coisa, né, exagerada, assim, reflete a realidade da maioria das pessoas, né, que é isso que as pessoas comem, né? É, Muito bom. muito, muito impressionante. E acho que a gente ou ficou com medo, né, de morrer de fome, e industrializou tudo, assim, fizemos É, tudo. Não sei que passado é esse, né, que também, como que a gente vai comer tantas frutas e verduras e tal, assim, também, se a gente entrar nessa parte dos agrotóxicos e tal, né, também. sim, sim. Mas A gente, não sei assim na sua infância, mas eu lembro muito assim de inflação, né, de ter guardar as ação comidas. de guardar, estocar alimentos, né, porque você ganhava um dinheiro no começo do mês, não dava até o fim do mês, se você não comprasse imediatamente toda a comida para até o próximo pagamento, sabe? Assim, tinha muito esse pensamento assim, né? Então, E até tinha uma coisa assim, né? Quando se fez a indústria, né? Era rico, era chique você conseguir consumir exato. aquela comida, né? Então, Isso assim, foi o que o marketing vendeu, né? O marketing dessas é. coisas todas vendeu, né? Falei, gente, essa pandemia, eu falei, quem estava fora da Era chique cidade e fumar, tinha. né? As pessoas mostravam imagem de uma propaganda de pessoas muito chiques fumando, então todo mundo acabou, né, incorporando esse hábito até para ser chique. E na comida Não, hoje tem a bebida, né? Tipo assim, é também. chiquérrimo, né? Tipo, você tem uns Chiquérrimo, drinks, estou lá com meu não sei o que drink, lá. super lindo. É, Exatamente. É um sinal de status. Carne também, né?
que é cara, né? carne seja, Eu falei, gente, não você que a não carne comer seja tanta carne. condenável, mas assim, a quantidade, né? Tipo assim, se você não tem, É, nossa, isso é um eu brinco isso com meu marido. Eu falo assim, gente, se a gente exemplo comer menos carne, linda, a gente não economiza na parte financeira da maravilhoso. família. Porque além de estar caríssimo, eu falei, o tanto mal que faz tanta quantidade, igual Tanto, tá falando, né? exatamente. É, A quantidade, gente come todo dia, né? Eu sim. falei, Não é para virar impressionante. vegetariano, não precisa, mas assim, tanto que a gente come, né, também não faz tão, não é tão saudável assim, né? É, impressionante. É, Muito muitas bom, coisas Capim. surgem, né? É. Dá um, né? Muito louco isso Será daí. que a gente pode, quando Eu acho parar, massa. quando surgir alguma coisa no meio, falar? Não, ou fala tudo no final? Já querendo burlar as regras. A mente da pessoa quer ficar falando. Não, beleza, a gente continua certinho assim, Não, eu acho capítulo que se a 12 gente ficar falando no meio, a gente não vai embolar, né? vai embolar, porque você vê, é um capítulo por encontro que está sendo ótimo. É, eu acho. A gente Dá faz um alguma gás. anotaçãozinha, né? Qualquer coisa para falar no É, a gente final. fica aqui no final, assim, um E fala pouquinho, um um pouquinho. minutinho, Tá só ótimo, para saciar a também nossa acho. mente. Deixa eu E parar aqui a receber os gravação. conhecimentos, né? É. É.